Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas e agora do recém-lançado romance Órfãos de São Paulo. E este é mais um Epígrafes. E o programa de hoje é muito especial. Especial, primeiramente, porque é o último da temporada. Em segundo lugar, porque ele será feito em duas partes, como já fizemos em algumas outras edições. E em terceiro lugar, porque eu vou entrevistar mais uma vez um ídolo, alguém que eu admiro profundamente, sem dúvida nenhuma, um dos meus escritores preferidos e também, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, pelo menos, o maior contista do Brasil. Eu falo de João Anzanello Carrascosa. Carrascosa. Pô, muito obrigado, hein, por todas essas palavras. Espero que elas façam jus ao que eu tenho trabalhado de fato. Não sei se é a verdade, mas enfim. É a minha opinião, eu tenho certeza que de muitos outros leitores também, por isso que é uma honra recebê-lo no programa, ainda mais um programa especial como este, o último da temporada. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Não, eu que agradeço estar com vocês. Muito obrigado. E nós vamos falar com o Carrascosa, que é um autor, para quem não conhece, que tem um sentimento muito grande nas suas narrativas, em todas as suas obras, sejam nas narrativas curtas, nos contos, nos quais ele é mestre, mas também em romance, né? O Carrascosa, ele trabalha muito a questão do sentimento, ele faz chorar, eu posso garantir para vocês, principalmente para quem não conhece. Então a gente vai falar um pouco desse viés, do viés do sentimento, e tomando como base um especial, que na verdade não é um sentimento, mas é algo que envolve, mexe muito com o sentimento das pessoas, que é a questão do silêncio. Tá? E para falar sobre isso, eu selecionei uma epígrafe extraída do livro Pape Satan Alep, Crônicas de uma Sociedade Líquida, de Umberto Eco, que é a seguinte, abre aspas, ainda vamos chegar ao momento em que aqueles que não aguentam mais o barulho poderão comprar pacotes de silêncio, fecha aspas. Carrascosa, você que fala sobre silêncio, tem um livro até com silêncio no título, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Sendo você um escritor que aborda com alguma frequência o silêncio aí nas suas narrativas de ficção, o silêncio já se transformou num bem de alto valor na nossa sociedade líquida global, como diz Umberto Eco, ou ele ainda é subestimado pelas pessoas? É difícil de responder isso, mas eu acredito que o silêncio sempre foi um elemento, vamos dizer, estruturador da sociedade, da relação entre as pessoas, porque da própria comunicação o silêncio faz parte, e o próprio silêncio é também, de alguma forma, uma espécie de comunicação. E eu gosto sempre muito de pensar que, de qualquer maneira, talvez o silêncio tenha sido, ou seja, uma linguagem para além da própria palavra. E em algum momento no Caderno de um Ausente, que foi um dos romances que eu escrevi, que tem um capítulo específico, justamente do narrador voltado para o seu próprio silêncio, e ele se sente um pouco derrotado, porque para falar do seu próprio silêncio ele tem que invadir o universo do silêncio, quebrando, né, rompendo com as palavras, e ele vai, vamos dizer, pensar um pouco, como eu estou te dizendo agora em resposta à sua pergunta, muito densa, que é o silêncio talvez tenha sido o idioma original, como a gente fala do pecado original, enfim, da língua original, porque parece que a palavra é sempre uma queda, sempre está abaixo do silêncio, né? Parece que com a palavra você não sobe o degrau para chegar ao silêncio. Ela, por mais que seja a palavra ou o que se diz de uma certa plenitude, de uma certa correção, de uma certa perfeição, está sempre abaixo do silêncio. Eu acredito que não só nessa sociedade, mas em outros tempos, o silêncio sempre foi esse elemento estruturador, porque a gente não pode só falar, e a gente também não pode só calar. Eu acho que o silêncio faz a mediação dentro de nós do que se pode dizer ou não, e aquilo que é dito, o mais das vezes, também traz o não dito, que também é uma forma também de dizer, né? Você fala isso em alguns dos seus textos, né? O silêncio traz esse não dito. Né? Sim, as eu palavras acredito. não traduzem. Exato, e eu acho que também o não dito está trazendo ditos que às vezes a gente não está percebendo, mas eles são concretos, eles estão ali presentes e eles fazem também um discurso que nem sempre a gente consegue entender.
talvez esse seja um grande desafio para nós, como você fez a pergunta nessa sociedade líquida, nesse tempo que a gente vive, em que há muito do ruído. O ruído parece que se tornou ainda mais altissonante ou mais dominante. O silêncio passa a ser algo que a gente deveria entender um pouco melhor, pelo menos algumas frases ou alguma parte desse idioma, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que na maior parte do tempo a gente é muito ignorante para essa linguagem, como se fosse um idioma que a gente não sabe falar ainda ou que tem lá algum tati-bitate, né? Sim. Mas a gente precisaria ir mais além, né? Sim, perfeito. Só para contextualizar um pouco, esta epígrafe ela é trecho da crônica Compraremos Pacotes de Silêncio, escrita no ano 2000 e que integra o livro Pape Satan Alep. E aí, então, pegando esse gancho da sua resposta, falando um pouco mais agora até da sua vida mesmo, né? Não só do Carrascosa escritor, de onde vem essa sua relação com o silêncio a ponto de valorizá-lo tanto na sua obra literária? É algum tipo de contraponto aos tempos de redator publicitário, uma função que tem por objetivo falar, né? Fazer vender alguma ideia? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tá, não, perfeito, ótima pergunta. Eu acho o seguinte, Ricardo, eu venho de uma cidade pequena do interior de São Paulo, chamada Cravinhos. Isso não significa que todo mundo que possa trabalhar com silêncio teria que advir aí de um lugar como eu, de uma cidade pequena. Mas eu acho que a cidade de onde eu vim, ela pautou um pouco essa ideia, pelo menos para mim, de ter uma relação com o silêncio, de buscar entendê-lo um pouco, de buscar aceitá-lo, de buscar deixar que ele pudesse se invadir, se infiltrar na minha existência e na minha própria alma, enfim, no meu cotidiano. Por quê? Porque num lugar pequeno, eu tive minha infância mais ou menos nos anos 60, você tinha muito pouco barulho nas ruas, em lugares menores você tem vamos dizer, uma dosagem entre o rumor e o silêncio. E as noites eram sempre muito caladas, os dias também, né? Só com o tempo começaram a aparecer os automóveis, com um pouco mais de ruídos, de barulhos e tal. Mas as cidades eram muito tranquilas. A cidade, essa em específica, e eu acredito que muitas do interior, havia uma calmaria, que pode se dizer até falsa, né? Porque muitas coisas estão acontecendo ali. Mas eu ficava muito olhando as coisas e ficava nesse ato de contemplação, procurando entender, procurando também capturar o que estava acontecendo. E eu acho que o silêncio entra na minha literatura nesse sentido. No momento que ele mostra que ele está presente e ele também está acontecendo dentro da linguagem, ele está acontecendo dentro dos fatos, ele está também pautando a narrativa, ele está também, vamos dizer, arvorando as histórias que a gente está vivendo ali. Mais para adiante, óbvio, você falando da publicidade, eu trabalhei na publicidade durante muito tempo. Agora, o meu trabalho publicitário é assim, um trabalho de bastidores, né? O redator publicitário ele faz uma peça, ele conta uma história, ele escreve um texto e isso vai para as mídias. Esse material que ele cria é amplificado, obviamente, pelos meios de comunicação de massa, ganha visibilidade, ganha, né, um estamento social, mas o redator em específico ele acaba ficando no anonimato. Ninguém sabe, em geral, quem fez uma peça. Não é como criativo, né? Exatamente. Que é quem ganha os louros do negócio. Ninguém sabe quem fez aquela peça específica. Então, acho que eu sempre gostei também desse lado que a gente não aparece. Uhum. Né? Tanto que num livro, quando você escreve um livro, você não aparece. Sim. Você é um nome, um autor, às vezes tem uma foto sua ali na orelha, muitas vezes a história é tão distante da tua vida, embora tenha traços da sua biografia, mas você conseguiu fazer uma transfiguração, eu acredito que a ficção é isso. E eu acredito que, não só como tema, né, em relação ao silêncio, mas como um elemento constitutivo do meu fazer, não é uma escolha, ele já está presente. Sim. Então você tem que dizer, então é isso, então eu vou encarar. Eu, mais um tempo para adiante, quando já era jovem, lá para os meus 20 anos, quando eu ingressei na publicidade, eu comecei a fazer yoga. Eu fiz yoga durante muitos anos. Eu acho que esse período, foi acho que quase 25 anos, era uma prática diária. Foi muito bom também para mim, porque eu acho que eu procurei serenar um pouco a minha alma, as minhas inquietações. Isso fez bem para que eu pudesse ouvir o silêncio, o meu e os dos outros. Por quê?
Porque eu acredito que sempre quando eu vou contar uma história, primeiro eu preciso ouvir parte dessa história, alguma coisa nela, algum traço, alguma cena, alguma voz, algum fecho, algo que vá me levar à inspiração. E se essa história ela vem misturada com outras tantas coisas, ela não consegue me atrair. Então eu preciso do silêncio primeiro para localizá-la, para captá-la, sabe? Então eu acho que isso foi uma coisa que me agrada. E eu sou, mais que agrada, eu entendo que faz parte da minha natureza. Né? Sim, da sua natureza e da sua literatura, Da literatura. sem dúvida nenhuma. E voltando também para pegar esse gancho que ele deu, né? Carrascosa atuou como redator publicitário por quase 3 décadas, né? Mas foi na literatura que se tornou um dos maiores nomes da literatura contemporânea brasileira, hoje com mais de 40 livros publicados, entre ficção adulta, livros infanto-juvenis, adaptações e não ficções. E ainda que você seja um autor aclamado, premiado, traduzido para outros países, outros idiomas, você tem um perfil mais low profile. Eu acho até um pouco disso que você está falando agora, né? Dessa sua vivência aí no interior, da sua infância no interior, essa questão do yoga. Essa característica também é uma maneira de praticar o silêncio ou é só um traço da sua personalidade? Você acha que as coisas se cruzaram no meio do caminho? Foi uma consequência ou não? Você acabou incorporando realmente isso para a sua vida com a experiência, com o passar dos anos? Não sei, Ricardo. O que eu acho assim, né? A gente está fazendo um trabalho literário. Esse trabalho literário, ele se coloca a luz nele, aqui ou ali, independente da gente. Às vezes, você é chamado, você precisa falar também sobre sua obra, sobre o processo criativo. Mas eu nunca cavo essas coisas. Elas acontecem, como, por exemplo, a sua entrevista, que eu fico muito grato por ela. Mas vem, assim, de algum momento em que um leitor se encontrou com a minha obra e sentiu tocado. Exatamente, uma ligação, entrou em comunhão com essa obra, e aí surge a demanda da gente também falar sobre ela. Eu acho que há o tempo de falar e há o tempo de calar. Se você está lançando um livro, se você tem uma coisa nova para dizer, você novamente se colocou na posição de escrever um livro e não desistiu de fazê-lo, você então tem esperança em partilhar isso com outras pessoas. Então eu acho que você tem que falar, mas também não precisa, eu acho que não se deve dominar, não se deve monopolizar a mídia nenhuma, eu acho que tem espaço para todo mundo falar e tem o tempo que você não vai falar, que a obra vai andar silenciosamente, ela vai fazer o circuito dela. E assim, como publicitário, eu nunca fiz trabalho publicitário para a minha obra, eu acho que é justo, há outras pessoas que sabem fazer, é claro que uma editora também trabalha a sua obra e a obra de outros autores que são da casa, para que a obra caminhe, seja divulgada, seja... Saiba-se que ela existe. É necessário você fazer uma assessoria de imprensa, você falar sobre o seu lançamento, você fazer a obra chegar até o público. Isso é evidente. Mas acho que quando as coisas acontecem, a gente tem que aceitar. Acho que não precisa também você ficar cavucando. Né? É da gente fazer a obra e deixar que ela frutifique. Certo. Se tiver a oportunidade de falar sobre ela, é sempre muito grato, porque... Como eu te disse, o escritor está sempre no seu silêncio, né? Pelo menos eu no meu caso. Você está escrevendo, ninguém sabe que você está escrevendo, você também está quieto fazendo o seu trabalho. E o único momento que você tem de falar de sua obra é justamente quando você está lançando uma, ou por algum motivo vai se falar de outras todas que você já escreveu, existe alguma coisa dessa natureza para estruturar um pouco a sua obra, então você vem e também se expressa. Mas eu acho que a gente tem que entender também que é do universo, dos meios de comunicação, você ter espaço para você falar e você ter espaço também para você não falar. Sim. E aí que tem tempo para o outro também. Claro. Eu acho que não é possível estar o tempo todo na luz. Como a gente está falando, o silêncio é importante, mas a palavra está ali também, né? Eles estão na mesma engrenagem. A mesma coisa. Você está na luz porque está lançando um livro, mas é importante depois você voltar para a sombra. Claro. Então, eu acho que essas coisas também fazem parte. E tem que procurar sempre dosar bem. Acho que é curioso, né, que se fala muito que até você está em exposição muito, uma certa grandeza, até te tira do foco de estar trabalhando. Né? Concordo. Então, acho que tem o tempo de você também ter o seu espaço para falar e seu retiro, ficar fazendo o seu trabalho. E também acho que não precisa invadir demais, né, o que é
território de todo mundo. Eu acho que tem que ter os outros também falando sobre suas obras. Eu acho que é bonito como cada um vem pincelando, né, com sua cor, essa paleta que é a literatura brasileira contemporânea. E acho que os novos estão chegando, tem também ali o canto deles, né? Os que estão mais experimentados lá adiante também têm o tempo para dizer, tem ali também uma esquina para eles, né, falarem sobre sua obra. Eu acho que tem que seguir uma certa naturalidade. Legal. Carrascosa ele foi traduzido para inglês, espanhol, francês, italiano, sueco e croata, entre outras línguas. Então a gente está falando aí de Silêncio, mas a sua obra já reverberou, inclusive, em muitos outros idiomas e muitas outras línguas, né, em muitos outros países, e isso é fruto, sem dúvida, do talento deste grande escritor. E falando mais um pouco da questão do silêncio em algumas das suas narrativas, né, a impressão aí como leitor que eu tenho é que o silêncio ele tem quase vida própria, ele é quase um personagem, né, em alguns dos seus contos, em alguns momentos dos seus romances. No leitor, a sua simples menção, num contexto quase sempre muito emotivo, ele chega a tocar, como eu dei até como testemunha aí na abertura do programa. Para você, qual deveria ser o volume do silêncio no nosso cotidiano? Alto e amplificado, para incomodar e fazer refletir, baixo e imperceptível, para não desviar o foco, ou indiferente, para que cada um pudesse regulá-lo conforme a sua maturidade e as suas experiências de vida? Uma pergunta bonita, né? Eu acho que você já respondeu fazendo as várias possibilidades, as várias opções que são possíveis. Eu acredito que você ficar só num ponto, né, só muito baixo, ou levando a altos volumes o silêncio, e qualquer outra coisa que seja a própria palavra também, como a gente está dizendo, eles são linhas de força, né, de um mesmo caminho, eu acredito. Uhum. Você está trabalhando com extremos. Eu acho sempre muito perigoso trabalhar com os extremos, porque, na verdade, tudo leva a um equilíbrio. Então, há um momento que você precisa baixar o seu silêncio, ou a hora que você precisa aumentar. Eu acredito que tem a ver muito com o que você disse, com a maturidade ou com o instante do sujeito em relação à existência, em relação ao mundo, em relação às suas características ou ao seu próprio percurso pessoal. Então, acho que tá na mão. Acho que essa audição ela tem que estar muito pautada pela vivência do sujeito em relação ao contexto que ele está. Assim como a gente fala da música. Há música que às vezes se não a música é a própria melodia sendo cortada, né? Como se o silêncio fosse uma faca, um estilete que vai cortando, às vezes maior, às vezes menor, vai dando esses espaços. Eu acho que é a mesma coisa, quer dizer, a música só se faz se você tem esses silêncios, mas também tem hora que você pode ouvi-la muito baixo, porque ela nesse ponto, nesse momento e nessa gradação que você consegue ter vamos dizer, uma fruição melhor. E há momentos que você precisa dar mais potência para ela, como se precisasse de um tônus para ela levantar, para ela te tirar daquela serenidade, te pôr para caminhar ou para correr e tal. Sim. Então, mostra que se ficarmos num canto ou ficarmos no outro, eu acho que a gente pode estar sendo sectário demais, sim, porque o momento vai pedir, né? O momento vai pedir abaixar a música e aumentar o silêncio, ou aumentar o silêncio e abaixar a música. O equilíbrio é o segredo de tudo, eu acredito, né? Que é. Não sei se a gente nunca... É difícil conseguir o equilíbrio, tanto de qualquer coisa. Eu diria. Né? Na própria linguagem literária, por vezes você acha que está atingindo, né, uma determinada graduação com o personagem, você chegou à voz, você acertou o diapasão, e aí mais adiante, na página seguinte, você acha que já perdeu, e aí você tenta acertar de novo, sim. E você termina o livro sem ter certeza se... Né? E aí eu acho que é isso. Isso é a vida, né? É a vida. Isso é a vida. Carrascosa ele conquistou importantes prêmios na literatura no Brasil e no exterior, como o Jabuti por 3 vezes, né? Com Aquela Água Toda em 2012, Volume de Silêncio um pouco antes, em 2007, que é um belíssimo livro de contos que eu vou mostrar para vocês já já, e Caderno de um Ausente em 2015. Também ganhou prêmio da Fundação Biblioteca Nacional e da Associação Paulista de Críticos de Arte, APCA, entre outros. E em Volume do Silêncio, que eu quero até aproveitar para mostrar aqui, eu tenho quase todos os livros do Carrascosa e por isso que eu trouxe aqui para aproveitar para a nossa entrevista.
o volume de Silêncio, João Azanello Carrascosa, belíssimo livro de contos, você chora sempre que termina de ler um, você começa a ler outro, você continua chorando, é fantástico. Mas neste livro, o Volume de Silêncio, o silêncio, ele, de fato, ele é quase um protagonista, ou em alguns momentos um antagonista, ainda que indireto ou subliminar em praticamente todos os contos, daí até o próprio nome dele, né? Ele reforça e amplifica, em alguma medida, os afetos e os desafetos, os amores e os desamores, a felicidade e a infelicidade, a união e a solidão. Qual o real poder do silêncio em nossas vidas? Fora dos livros, ele tem a mesma força impactante da observada em suas narrativas, na sua opinião, Carrascosa? Eu acredito que sim, Ricardo, porque, bom, eu procuro colocar, né, no texto, quando eu estou fazendo, às vezes o texto pede, né, que você não dizer nada, porque outras coisas estão dizendo, e no silêncio dos gestos, em outras possibilidades ali da interação humana, aquilo está sendo dito ou não está sendo dito também, que é bom que não se diga coisas, né? Sim. Há o tempo de não dizer também, Sim. como a gente está dizendo. Embora no seu dizer, o não dito também esteja ali, né? Claro. Pressuposto ou subentendido. Claro. Mas eu acho que a literatura, ela procura, né, transfigurar, ela procura trazer coisas que você observa no seu cotidiano e você reconstrói. E a maneira como você tem o seu olhar, a maneira como você observa, seja você um prosador ou um poeta, é a sua maneira de observar. Então ela já faz parte do seu modo de enquadrar o mundo, né? Sim. De você viver, de você transitar. E aí você acaba plasmando um pouco isso, pelo menos esse é o meu caso, para a minha literatura, porque eu gosto, no dia a dia eu gosto do silêncio, eu gosto de partes de ficar calado, de ouvir o outro por vezes, e de ouvir o que as coisas estão falando entre si também. Às vezes você está parado num lugar, mas longe tem um barulho de um vento, as coisas numa sala que aparentemente está deserta, há ruídos, as coisas estão reverberando, elas estão falando por si, elas estão se comunicando. Eu gosto de acreditar nessas coisas, né? Nesse universo que está para além do nosso imaginário e que está acontecendo o tempo todo ao nosso redor, né? E a gente vê também que há pessoas que nomeiam automóveis, nomeiam objetos, nomeiam joias. Tem uma relação, né? Existe a vida social dos objetos, né, no nosso cotidiano. Sim. Então, o silêncio ele está presente, eu consigo perceber isso. E eu gosto muito, às vezes, de caminhar em pleno silêncio. Gosto de ficar quieto, gosto de ir para a montanha. É claro que gosto também da convivência, gosto do outro, gosto das pessoas, né, que me cercam. Mas, às vezes, por ser um professor universitário, estou sempre com muita gente, né? Estou sempre numa sala de aula, às vezes tento que não respeitar o silêncio, mas estar ali para falar, para dividir um conhecimento, para trazer um saber que eu também recebo, né, dos meus alunos, porque eu sempre acredito que me tornei professor não porque pelo aquilo que eu sei, mas porque aquilo que eu quero aprender. E uma sala de aula é um lugar adequado para você aprender, está aberto, né, para o aprendizado. E eu acho que é isso, eu sinto que o silêncio está ali, ele está entrando e ele acaba entrando nos contos, como você estava falando em específico nesse livro, porque ele é uma antologia, ele reúne um conjunto de contos que estão em outros livros, mas que tinha como linha norteadora justamente essa presença maior do silêncio, das coisas que não são ditas ali, ou são ditas de outra maneira. E o livro foi ganhando essa constituição. E, de fato, depois, como você disse que ele é quase um personagem, ou já é um personagem, ele protagoniza histórias, sim, eu sinto que isso aparece também em relação ao tempo. Talvez porque o tempo tenha muita relação com o silêncio, né? Às vezes eu sinto que o tempo também faz parte com um personagem da minha história. Ele não é só o tempo cronológico ou psicológico, que é um elemento constitutivo da narrativa, assim como o espaço, como o foco narrativo, né? Como os personagens, como o conflito. Não, parece que o tempo também, eu sinto a presença dele entrando. Talvez por isso, muitas vezes, não tenha dito, eu acabo percebendo isso porque eu sou o cara que está escrevendo, né? Boa parte da minha literatura, para não dizer quase, sei lá, quase que a sua plenitude, é do narrador no tempo presente. Sim. Das coisas estão acontecendo naquele aqui momento. Agora, elas estão ainda... Porque, em geral, a história, poderia dizer, uma história é algo que já aconteceu, algo ocorrido, e, portanto, mais das vezes ele é narrado no passado, em vários pretéritos, né, possíveis. Mas eu trabalho sempre com o tempo, ele está presentificado
a história você parece que está vendo ela acontecer agora, está se delineando, se desdobrando à vista do leitor, embora ao mesmo tempo que ela está nesse sentido, ela também já é passada, né? Sim. Porque é como se o narrador já vai deixando aquele passado que está, aquela linha que é presente já vai se tornando passado e ele vai empurrando esse presente para diante. Sim. E as coisas, né, o passado Vão está ali ficando, presente, está é. indo junto como o tempo, que você não sabe como é a grande frase, né, a grande epígrafe, eu acredito, do Platão, quando ele diz do tempo. Ele diz o tempo é a eternidade em movimento. Sim. Então, um pouco desse passado que vai empurrando o presente, que vai empurrando o futuro. Perfeito. Bom, como eu falei no início do programa, esta é só a primeira parte da entrevista com João Anzanello Carrascosa. A gente vai parar por aqui, mas a gente volta na segunda e última parte desta grande entrevista, desse grande bate-papo com este baita autor, de quem sou fã, como falei, nesta quinta-feira, com a derradeira parte da entrevista com João Anzanello Carrascosa. A gente se vê. Um grande abraço e até lá.